era um dos limites da cidade, a muralha, de que resta ainda um pequeno lance, junto às ruínas de São Paulo, que ficavam dentro da cidade. Para lá era território que, pode dizer-se, era terra de ninguém, ou seja, nem pertencia aos portugueses, nem aos chineses, terras pantanosas, e depois lá longe a aldeia de Monhá. E este é o limite oposto do que era então a cidade de Macau. Daqui até às traseiras das ruínas de São Paulo, junto à porta da muralha, onde estivemos, vão cerca de 1.600, 1.700 metros. Portanto, o comprimento maior de Macau era de 1.700 metros. A maior largura não ia além dos 800 metros. Portanto, eram estes os acanhadíssimos limites de Macau que a China reconhecia aos portugueses. Durante séculos, a economia de Macau sustentou-se com largueza, como diziam os cronistas, entre os estreitos limites que lhe tinham sido impostos. A seda, a prata, as especiarias e as porcelanas eram embarcadas e desembarcadas no porto interior, sustentando riquezas colossais. Havia mesmo grandes magnatas que usavam sacos de ouro para trancar as portas em tempos de tufão. No entanto, esse fausto terminaria abruptamente com a entrada em cena no comércio local de outras potências bem mais fortes do que Portugal. O século XVIII foi de constante declínio económico. Nem o ópio conseguia compensar as perdas para a cidade do fim do monopólio do comércio português na China. Ao abrir o século XIX, Bocage descrevia o estado de ruína moral e material por que Macau passava. Um governo sem mando, um bispo tal, de freiras virtuosas um covil, 3 conventos de frades, 5.000, nhons e xins cristãos que obram mal, uma sé que hoje existe tal e qual, 14 prebendades sem ceitil, muita pobreza, muita mulher vil, 100 portugueses, tudo em um corral, 6 fortes sem soldados, um tambor, 3 freguesias cujo guarnate é pau, um vigário geral sem promotor, 2 colégios, um deles muito mau, um senado que é tudo, é superior, é quanto Portugal tem em Macau. Mas Macau ia afundar-se mais ainda, se tal era possível, com a fundação de Hong Kong em 1841. Comerciantes chineses, ingleses e americanos, entre outros, mudaram-se com armas e bagagens para o outro lado do Rio das Pérolas. A acompanhá-los foram alguns dos principais quadros civis e militares que viviam e trabalhavam em Macau. Esta situação acordou Lisboa, que decidiu transformar a colónia em Porto Franco e modernizar a sua economia para concorrer com Hong Kong. Mas a modernização almejada pelo Terreiro do Paço não era possível sem ampliar os limites da colónia. Para o efeito, o governo enviou o primeiro e único governador de origem macaense de toda a história da colónia portuguesa da China, José Gregório Pegado. Este oficial de marinha chega a Macau no momento em que se desenrolam negociações com o Alto Comissário Imperial Qiying com vista à transformação do Estatuto de Macau. Entre as questões a resolver contava-se nomeadamente a da Ilha da Taipa, onde aportavam os navios do ópio e que não estava sob jurisdição portuguesa. Face aos sucessivos falhanços do ministro plenipotenciário português em obter um acordo, o governador Gregório Pegado decidiu encontrar-se pessoalmente com o comissário chinês Qiying a fim de resolver pelo menos o assunto da Taipa de uma vez por todas. Dada a sua origem macaense, o governador conhecia bem os usos, costumes e etiquetas chinesas, pelo que não teve dúvidas em usar o que sabia para atenuar a intransigência do comissário do Celeste Império. O comissário ficou encantado com o elegante formalismo do governador português, principalmente pela forma hábil como manuseava os pauzinhos do banquete oficial que lhe foi oferecido em Cantão. Depois de tudo isso, Qiying disse ao governador que tinha simpatizado tanto com ele que nada lhe podia recusar. Por isso, ia recomendar confidencialmente ao vice-rei dos dois Quan
que fechasse os olhos ao estabelecimento dos portugueses na ilha da Taipa. O sucesso pessoal do governador de Macau foi inegável, mas as divergências entre Portugal e a China não seriam ainda assim solucionadas tão rapidamente. Terminada a comissão de serviço, José Gregório Pegada embarcou de regresso à metrópole. No entanto, não chegaria ao seu destino. De facto, morreu durante a escala que o navio em que seguia efetuou no porto de Adém, no Egito. Nessa conjuntura volátil que se vivia, então, Gregório Pegado sucede João Maria Ferreira do Amaral, tal como ele, oficial de marinha, mas acabavam aí as semelhanças, eram personalidades radicalmente diferentes. Aliás, João Ferreira do Amaral é o construtor desta fortaleza da Taipa quando a ilha foi ocupada pelos portugueses. Bom, enquanto José Gregório Pegado era um diplomata, um fino conhecedor da etiqueta chinesa, João Maria Ferreira do Amaral não queria saber disso para coisa nenhuma e impôs à força a presença portuguesa aqui em Macau. Talvez tenha sido por isso que pagou com a vida esse arrojo de transformar Macau num Porto Franco e de alargar os acanhados limites de Macau para aqui, para a Taipa e mais tarde para Coloane. Dias Pegado, o governador que conquistou a ilha da Taipa sem disparar um tiro, usando como armas apenas a diplomacia. Era um homem que sabia como era a etiqueta chinesa e como comer com pauzinhos.